Olá, eu sou o Paulo Silveira, eu sou o CEO da Lura e hoje eu estou aqui no evento, na Pix, fazendo parte dos primeiros episódios do Experience, que é o Experience Talks, que traz aqui convidados que estão nesse evento organizado pela Sensidia para a gente conversar dos mais diferentes tópicos de tecnologia. E hoje a gente vai falar desse assunto bastante óbvio, não é? A gente vai falar de inteligência artificial aplicada nas empresas, nas corporações e com esse perfil nosso, que somos pessoas de tecnologia. E entender um pouco de quais são esses desafios e como que a gente poderia aplicar desde já, porque ninguém quer ficar para trás, né? Tem todo o zoom, ninguém quer ficar para trás. Então hoje aqui comigo eu tenho o Fábio Rosato, que é diretor executivo da Sensidia. Tudo bom com você, Fábio? Tudo bem, Paulo, e aí, como é que tá? Eu que agradeço o convite, porque hoje eu estou aqui como host, mas eu fui convidado. Obrigado, eu estou ótimo. É um prazer estar aqui com você, é uma honra. E junto com o Fábio, eu estou aqui com o Ricardo Takeyama, que ele é Head de IT na Consumer Solutions da Electrolux. Tudo bem com você, Ricardo? Sempre bem, graças a Deus. E para a gente começar essa conversa, o tópico que a gente separou aqui, que eu acho que é bem interessante, são esses primeiros passos da popularização geral de inteligência artificial. Então, eu acho que do lado do server-side, no B2B, nas grandes empresas, todo mundo já estava usando alguma coisa, seja o mais puro para análise de dados, que acaba estando num guarda-chuva próximo, ou seja em modelos preditivos. Então, acho que a gente está muito acostumado até com as redes sociais e os algoritmos de feeds que selecionam o que você deve ou não deve ver. Que, olha a frase, né? Tem um perigo aí, né? O que você deve ver não é você que escolhe, outra pessoa escolheu por você. E essa pessoa é um computador. Então, acho que aí já começa algo, né? Eu estava até falando, né, do professor Scott Galloway, e ele fala, a primeira batalha da inteligência artificial, os humanos contra os robôs, a gente já perdeu, que foi das redes sociais. Eu acho muito interessante essa frase, né? Um pouco exagerada, mas é bem interessante. E agora a gente tem esse segundo momento em que o cliente final, os nossos clientes, não é só a gente de tecnologia, estão falando. Então tem o ChatGPT, tem o Midjourney, tem o Dolly, tem todos esses que o meu pai e minha mãe já utilizaram. Acho que foi justo o exemplo que o Ricardo disse. Ele disse, olha, minha esposa usa, eu imagino que ela não seja tecnologia e é isso que surpreende. É advogado. Então a gente tem pessoas de legal, de jurídico, já envolvidas com isso. Então acho que é bem surpreendente. E por que chega, né? Eu acho que o ponto principal é que está muito acessível, né? A gente não precisa instalar nada, você não precisa comprar um capacete gigante, você não precisa comprar um novo smartphone, computador. Ela está aí. Então, o que mais que vocês enxergam? Por que a gente está conversando desse assunto? Por que a gente está trazendo esse assunto em um evento que é muito focado numa tecnologia avançada de uma empresa que trabalha com microserviços, serviço, disponibilidade, monitoramento? Por que a inteligência artificial está sendo discutida aqui nesse evento? Posso começar aqui, Ricardo? Por favor. É um prazer também estar com o Ricardo aqui, nosso parceirão aí. E o público que está ouvindo a gente aqui, um prazer, viu? Paulo, o que eu acho? Primeiro, o ChatGPT ele tornou acessível a inteligência artificial que antes ou ficava dentro das empresas, B2B, né? Ou estava dentro de algum laboratório de pesquisa, né? Com algum grupinho ali que tinha algum acesso a esse tipo de alta tecnologia. Ele trouxe a facilidade de uso, que é o chat, que assim como a gente tem um WhatsApp ali que a gente pode botar um texto ali e enviar, usar isso para ser o nosso prompt ali. E quando você faz os primeiros testes, e foi o primeiro teste que eu fiz lá em dezembro, eu já tentei elevar a barra com o teste que eu fiz. Né? O teste foi exatamente o seguinte, eu falei assim, olha, ok, eu entendi aqui o ChatGPT, etc., já tinha dado uma lida o que era o propósito. O primeiro prompt que eu fiz foi, olha, eu sou diretor de uma empresa de integrações APIs chamada Sensidia. Eu quero que você monte uma análise SWOT da minha empresa. Esse foi o primeiro prompt que eu fiz. E aí ele montou a análise SWOT lá com coisas que eu me identifiquei e falei assim, cara, é a Sensidia que está aqui. Eu falei assim, caramba, é muito sedutor. Né? Então, tem a questão do prompt, mas o que ele retorna para você, dependendo do que você está colocando, te seduz demais, assim, caramba, que potencial que eu tenho aqui na mão. Aí você começa a
explorar outros caminhos, né? Então tem a facilidade de uso, tem a sedução do que ele te responde lá. Óbvio que conforme você vai avançando nos prompts, dependendo do que você está fazendo, você vai se deparar com coisas que, não é bem por aí. Mas acho que esse é o principal ponto, né? Quando a gente pega Midjourney, por exemplo, que é espetacular, eu fiz algumas imagens lá com Midjourney. Ele já não é tão acessível. Para você montar lá o Discord, o server, etc., você tem que entender um pouquinho, tem que estar um pouco mais à disposição. Mas também a capacidade que ele tem ali de construção de imagem única, que, cara, aquela imagem é para você, com o prompt que você deu, não vai ter nenhuma outra igual, a gente começa a surpreender. Eu fiz algumas imagens para o kickoff da Sensidia, do planejamento estratégico nosso lá, coloquei de background de alguns slides. A galera adorou, assim, baixou, colocou de background do Zoom, do Google Meeting. Então a gente vê, ou seja, eu não sou um grande especialista de construção de Python, de R, etc., mas eu estou utilizando a inteligência artificial que está acessível até um determinado ponto, né? Acho que essa é a minha contribuição aqui inicial. Boa tarde a todos, prazerzaço estar aqui com vocês. Um pouco nessa linha do que o Fábio comentou e que a gente estava falando um pouquinho antes aqui também, a popularização é o que traz o hype, né? A acessibilidade, ela faz o hype. Que nem eu falei, a inteligência artificial, quais são as referências que a gente tem, né? Principalmente da nossa idade, poxa, Skynet, né? Uma referência, né? Então, sempre uma coisa super high-tech, talvez até perigosa e tal. E quando isso é disponibilizado para o grande público, na forma de linguagem natural, que eu não preciso saber programar, eu preciso saber acessar o site, né? Acessar o prompt e começo a interagir com uma linguagem natural que me é familiar, isso ganha escala, né? Isso ganha acesso. E vai de encontro com o que você falou do Midjourney, né? Midjourney já não é tão prático porque você tem que ter uma interface, né, para chegar no Midjourney. Tem que usar o Discord. Né? Exato, você tem que usar o Discord. Então você tem que ter uma interface que já não é tão popular, não é do grande público, né? E ela já não é tão popular quanto o ChatGPT. E o ChatGPT depois já tem algumas coisas que já foram lançadas, por exemplo, o WhatsApp, né? Como é que é? Zap GPT. Então a galera tá ali na mão, né? E isso fez, eu acho que a grande explosão. Isso traz uma hype, daí gera esse movimento, cara, não posso ficar de fora do que estão falando, até a curiosidade, né? Ao contrário de você que já fez uma primeira interação super high level com o ChatGPT, eu fui tateando e fiz perguntas mais bestas e foi o momento que eu descobri que ele não se retroalimentava, que eu perguntei quem é que tinha descoberto o avião, ele me trouxe que foram os irmãos Wright. E eu comecei a trucar ele, cara, e o Santos Foi Dumont? Boa a sua, foi boa a sua. Essa foi boa também. E tem a ver, né, com a relevância, né? Por que foi os irmãos Wright? Para o ChatGPT ele não cita Santos Dumont, né? Poxa, a grande base é americana, né? Então, de dados. E daí eu fui trucando ele. Não, cara, e o Santos Dumont? Ah, não, o Santos Dumont foi em 1906, irmãos Wright veio em 1903. Eu falei, mas pera, catapultado até tijolo voa. Eu voo catapultado, né? E daí, não, é verdade, Santos Dumont foi o primeiro voo autônomo. Você vai, né? Agora você vai considerar voa. Então, de novo, quem inventou o avião? Olha, irmãos Wright fez uma primeira tentativa em 1903, tal, catapultado. Depois Santos Dumont fez a primeira decolagem autônoma. Legal, fecha a sessão, abre e ele esquece. Foi assim que eu descobri que ele não estava se retroalimentando nem durante as sessões. Foi mais bobinha do que a tua. E eu acho que aqui tem várias questões, né, que a gente podia abordar. E eu queria colocar de uma forma acionável para quem está ouvindo, assistindo a gente no YouTube também, que está disponível esse episódio, que as pessoas possam sair com algo que, olha, relevante eu já consigo usar, não é? Então aqui na pauta tem algumas perguntas de como que a gente pode se beneficiar, nós como líderes de empresa, na tecnologia, como que a gente pode pegar essas... Porque tem um monte de ferramenta nova, né? Desde o CRISPR, que vai ser usado para remover um pouco do barulho que está aqui no fundo do episódio, do podcast, até ferramentas mais mundanas, né? De gerar a imagem, cropar a imagem, pintar lá no Photoshop, preencher a imagem. Mas e aí? Para mim, é legal, é interessante, dá para tirar proveito, dá para resolver.
Eu tenho alguns exemplos para dar de como que a gente tem usado na Lura, desde coisas grandes a coisas pequenas. Eu gosto muito disso, né? Porque já que a gente está experimentando, fazer um all-in na tecnologia, primeiro que é demorado e caro, né? Mesmo dando certo, é demorado e caro até você ver o resultado. E em empresas maiores, como a Electrolux, acho que e que mundiais, é mais complexo ainda. Então, o começar pequeno começa a fazer sentido. De que formas que a gente pode usar esses mecanismos do GPT, dessas APIs, dos chatbots ou outras IAs mesmo hoje nas empresas? Bom, se me permite começar agora, Bora lá. Que nem você falou, a Electrolux é uma empresa grande, né, uma empresa global, e a inteligência artificial está no momento de hype, super hype. E existem alguns riscos que estão sendo tomados por algumas empresas, algumas organizações, e a gente não tem esse apetite a risco, embora a gente seja uma empresa, né, talvez não seja evidente, mas a gente é uma empresa de alta tecnologia. A gente usa muita tecnologia. Quando a gente fala de usar inteligência artificial, o primeiro ponto a gente está sendo bastante conservador, mesmo dado os vazamentos que houveram, né, os cases que tiveram aí, que saíram na mídia. Então a gente está sendo bastante conservador a esse respeito, no entanto a gente não está de fora. Então a gente tem uma recomendação, inclusive, de começar um uso mais interno para produtividade, né, e não direto com contatos. Para contatos a gente tem outras estratégias usando IAs também, só que de uma outra forma, né, não criativas, não por hora pelo menos. Então a gente tem adotado uma postura um pouco mais conservadora, mas procurando cases onde a gente possa aplicar em produtividade, etc. E monitorando o avanço, monitorando o que está acontecendo no mercado, né, de tech, para entender em que momento vai fazer sentido, em que momento a gente vai ter uma segurança para dar o próximo passo nessa direção, de uso de uma IA criativa para fazer alguma coisa pública. Vai lá, Fábio. Posso complementar aí? Claro. Show. Paulo, eu concordo com você não cabe mais, nem as grandes empresas que têm muito dinheiro estão a fim de investir em grandes projetos de tecnologia, de adoção. Cara, vamos testar, vamos seguir o modelo lá de ágil, MVP. Esse é o modelo que mais está se utilizando de forma geral. Então, qualquer adoção que a gente vá fazer, ela tem que ser, cara, aos poucos, ir testando, ir tateando ali, bota o pezinho na água, ver se está frio, não está, ver se aquele caso de uso daquela tecnologia resolve. Como você falou, a gente está falando aqui do ChatGPT, que trouxe toda a ascensão da IA, que é a pauta aqui do nosso podcast, mas tem várias outras disponíveis por aí, né, que você não precisa programar, são ferramentas low-code, né, você sobe uma massa de dados lá, ele monta os modelos, tira alguns insights para você, faz análise de risk churn, vê qual que é o forecast que você vai ter no final do mês ali de receita, ou daqui 3 meses, com base no seu funil. Você tem várias possibilidades de ferramentas disponíveis, né? Então eu acredito que testar aonde você vai ganhar ali a produtividade, ou você vai ganhar um diferencial competitivo, é o melhor caminho, né? Especificamente na Sensidia, né, a gente tem, como a gente é uma plataforma de integrações, APIs, tem um potencial enorme ali dentro dessa tecnologia de uso de IA para ganhar produtividade, otimizar o processo de governança, segurança. A gente ter, inclusive, o design da API, que é um processo muitas vezes humano, né? Tem uns padrões de como você faz design de uma API. Você tem um padrão, você pode fazer ela de vários jeitos. Você tem um padrão que, olha, esse aqui é o best practice, a melhor forma que você pode desenhar uma API. Se você subir isso dentro de uma IA lá, tipo Copilot, e você usar isso, você, eu quero criar uma API assim assado, num prompt, ele usar esse conhecimento seu, que é o formato como você gosta de fazer o design da API, e ele já te aumentar a produtividade em algumas vezes, né, você já está dando os passos de experimentação e indo em direção a ter uma adoção de IA dentro de um ciclo de engenharia de software, por exemplo, né? Então, esse processo de teste, isso está muito ligado ao aprendizado contínuo, né, ao lifelong learning, ou seja,
vamos adotar a tecnologia, ir aprendendo, adaptando, ver onde que faz sentido, né? E aí, com isso, você vai extraindo os benefícios, porque senão você corre o risco de fazer um grande investimento e depois você perde tudo. E a gente estava conversando aqui na prévia do podcast e o Ricardo também estava dando umas ideias de como fazer, como testar, como pilotar, né? E é curioso, acho que a Sensid e a Lura são empresas hoje que têm tamanho, mas óbvio, né? A Electrolux é outro universo. E mesmo assim, em empresas menores, eu também acho que esse é o caminho. Para dar de exemplo o que a gente fez, eu vou citar três usos da API, uma do ChatGPT mesmo, mas duas da API da OpenAI que a gente fez, né? Então, primeiro a gente estava com um desafio, acho que tem muito com integração, né? Acho que também tinha a palavra aqui no podcast, apareceu operações, né? Operações e integrações. Pensa só, hoje em dia quando a gente expõe APIs, por melhor que elas sejam, tem aquela luta de estar bem documentada, ser developer friendly, de você ensinar como que usa, não faz muito request, que senão também tem toda uma educação de como que o outro time, a outra empresa usa a nossa API, que é complexo. E a gente estava com um caso bobo lá, o time de RH queria, olha que interessante, o time de RH queria fechar alguns canais do Slack que estavam sem uso. Slack, Teams, vale para qualquer outra dessas ferramentas. E que já estão, sabe, fica acumulando, né? Quem usa Slack sabe, né? Fica acumulando aquele monte de canal, já alguns sem uso, o pessoal cria, não apaga, não tem uma governança de canais, ainda bem, que senão seria mais complexo. E aí a gente teve a ideia com a RH, vamos fechem os canais que estão há mais de 60 dias sem uso, já pega e fecha, que fica, né? Aí quando foram ver, tinham 700 canais, tinha que entrar de um em um, né? Aí alguém levantou a mão, o Sérgio, o CTO, falou, faz um script, né? Mas agora tem que chamar um dev para chamar um script. Aí a gente chegou no ChatGPT e falou, escreva para mim um script que fecha os canais que estão há 60 dias sem uso. Ele, só tinha lá a chave da API privada para você colocou, rodou. A primeira vez falhou. O que falhou? Porque o robozinho entrava no canal e falava, tem sim mensagem nos últimos 60 dias. Era a própria mensagem dele entrando no canal. Okay. Aí o Sérgio foi lá e falou, atenção, robô, olha, tá acontecendo isso. Ele foi lá e se autocorrigiu para pegar a última mensagem falada e não mensagens, desconsidera a mensagem de sistema e considera. Aí ele foi lá e fechou. Então me parece que há mecanismos para a programação, especialmente a parte da cola, onde a documentação é óbvia e boa, e você sabe que o que você precisa faz uma autenticação com uma chave privada e depois chama os endpoints, os mais óbvios pelo menos, assim, assado. Isso já pode ser entregue para as pessoas pelo menos terem rapidinho, né? Então, em vez que você ter aquela documentação poderosa, você vai ter a documentação poderosa e o que você quer fazer? Escreve aqui para mim falando o que você quer fazer, que eu gero para você o trecho da cola para você usar e chamar minha API. Então, esse já é um uso interno, safe, porque se você errar, o problema é só da empresa. Você não está expondo com problemas de ética, moral, de custo, né? de disponibilidade de uma API maluca que se chama GPT 3.5 Turbo, que está começando a ser usado no mercado. Então é um modo, né? E aí o segundo passo que a gente deu foi para o sistema de fórum, onde a gente tira dúvida de alunos e alunas. A gente usa também internamente, a gente tem um botão que é, treinando nas nossas perguntas e respostas que a gente já teve, responda esse aluno. Aí internamente a gente pega a resposta, valida, edita e posta. De novo, é um segundo passo de usar a IA sem expor pro cliente final sem filtro, né? Que o Ricardo estava chamando bem a atenção, né? Esse negócio do filtro, sem filtro, a própria criatividade, o generativo, você está tomando risco. Tem para empresas que esse risco é maior, tem para empresas que esse risco tudo bem, né? Que você pode enfrentar. Mas você tem que fazer isso de dentro para fora, você expor. Não, agora conversa aqui comigo que eu vou dar dicas da sua vida, além de falar de eletrônicos e como... acho que é um risco que ninguém empresas grandes, é um risco que nenhuma empresa grande está pronta para tomar. E eu acho que nem deveria estar, né? Exato, e tem um ponto nessa tua fala que à medida que você edita a resposta e fala, você tem que responder dentro disso, você está blindando, você está cercando a IA generativa e ela passa a ser uma IA generativa atuando como uma IA responsiva, que é a safe zone. Uhum. Né? Esse é um ponto. E dentro do que você falou ali, tem o meu grande parceiro ali, um dos grandes parceiros, né? Tenho alguns, mas um dos grandes parceiros que eu tenho dessas frente de inovações ali dentro da Electrolux, o Mauro Monte.
Ele tem a gente fala a gente tem um quote que é assim: a IA generativa, ela traz produtividade para um profissional sênior, ele não traz senioridade para um profissional júnior. Perfeito, é isso mesmo. Né? E a gente fala muito isso, porque esse caso que você trouxe, né? Poxa, documentação e não sei o quê, então, se você sabe fazer, e é um pouco do que a gente estava falando antes também, né? A gente sai de uma era de procurar respostas para uma era de saber fazer a pergunta, interpretar a resposta dada e interagir com a resposta, né, no prompt. Então, esse é uma mudança de mindset muito interessante. Então, primeiro, a gente passa de procurador de resposta para fazedor de pergunta. Isso é uma mudança sutil no mindset, mas faz toda a diferença. E tem um caso, depois posso comentar, e essa questão da senioridade, né? Você pode pedir para a IA gerar qualquer tipo de código, fazer qualquer tipo de tarefa. Se você não tem senioridade suficiente para analisar o resultado daquilo, a devolutiva daquilo, né, isso você pode estar caindo numa grande armadilha. Então, ele traz produtividade para o sênior, mas não traz senioridade para o júnior. Né? É isso. Tem que tomar cuidado. Olha que interessante, outro uso potencial, né? Você falou das APIs, da documentação da API, né? Então, a documentação da API que está num portal ali... Podia ter sido gerada. Ela pode ser gerada por uma IA, né? E olha que louco. O consumo da API, ele é um processo... O que o programador faz normalmente, né? Ele pega a API, ela tem uma estrutura ali, tem a documentação. Você pega e entende a documentação, entende a estrutura técnica e você faz a chamada da API. Você pode gerar um códigozinho lá com base nessa estrutura, né? E chegou ao ponto que a própria OpenAI, no ChatGPT, ela tem uma função lá para quem paga a versão do ChatGPT, os $20 por mês, você tem um recurso de plugins, que são aplicativos que você instala na store deles ali, que quando você vai ver, não são aplicativos. Na verdade, esses aplicativos... São filtros. São filtros. São APIs. Você chama uma API antes, ou depois, ou no meio. Ele está publicando, na verdade, na store as APIs dele, para dar capacidade para o ChatGPT chamar a API dele fazer algo e fazer algo específico ali daquela aplicação, né? Por exemplo, simulação de crédito. Você pode instalar, eu quero ter esse aplicativo aqui de simulação de crédito. Né? O que esse cara faz? Ele só indica ali a API que ele tem, qual é a documentação da API, e o ChatGPT, como ele tem a capacidade de interpretar texto, tem a capacidade de gerar código, ele sozinho faz o trabalho do programador o programador faria. Veria a documentação, veria a API e fazia o código chamar. Ele sabe fazer isso. Ele tem condições. E ele faz automaticamente. Entendeu? Então, todo um trabalho que é mecânico, vamos dizer, pegar a documentação, o developer portal lá, pegar a API, montar um código que faz essa chamada, ele faz isso sozinho. Né? Então, é muito louco, né? O potencial que você tem isso. Né? Perfeito. Acho que é interessante, pegando como o Ricardo colocou, que o Sérgio fez isso aí em 10 minutos, 5 minutos, essa chamada. Mas se ele fosse júnior, ele não saberia nem que daria para fazer isso, sabe? Nunca fez uma integração com a API, ou nenhuma chamada de API. Quando você pedir alguma coisa, vai vir errado, e aí você vai falar, peraí, não funcionou, né? Eu não sei o que avisar de que foi errado, deu erro, né? Vai ficar muito, muito complicado. Então, é essa visão que as pessoas têm visto como um companion, um assistente. Né? Isso. E eu acho que é genial a iniciativa da Microsoft de chamar de Copilot. Ele é um teu copiloto. É o copiloto, né? Tem muita reunião, por exemplo, que você está no dia a dia de negócio, etc., que você tem um assistente como esse para te ajudar, né? Qual que é o NPS do cliente X? Você tem que abrir uma planilha lá, tá? Se você botar um prompt lá, me dá o NPS e ele já responder, porque ele está... se torna um humano cada vez mais com potencial ali, né? E olha que louco você está falando, você falou prompt, né? E linkando com a minha fala anterior, né? Que a gente sai de uma era de buscador de resposta para fazedor de pergunta. É tão importante essa mudança de mindset que já estão falando de novas profissões, né? Tipo, engenheiro de prompt. para IA. É uma maluquice, né, cara? Um negócio tão recente e já estamos falando de profissão nova. Baseado na incapacidade da gente ainda fazer as perguntas corretas, a gente gera prompt. Exato. Ricardo, e aí o que acontece? Pegar um pouco da história da Sensidia. Lá atrás, a gente nasceu com uma empresa de governança de componentes de software. Eu lembro. Lá atrás, 2007. Não tinha nada de API, SOA, nada... De artefatos, né? Artefatos. Então vamos considerar que... E aí a gente tinha uma plataforma que gerenciava reuso de componentes. Então eu sabia que
tais e tais softwares de determinada empresa que usou esse componente, se eu vou evoluir ele, eu sei o impacto que esse bicho tem ali, né? Depois eu evoluiu para serviço, SOA e estamos na era das APIs aqui. Daqui a pouco nós vamos ter você tem bibliotecas de prompts, você já tem isso já, inclusive. Né? Quais são os prompts que eu posso fazer para ter esse resultado aqui? E tem empresas que estão se especializando em algum segmento de mercado, que elas já estão atentas a isso, os engenheiros de prompt já estão documentando os prompts que eles estão utilizando, que dá determinado resultado que é animal. Então vão ter daqui a pouco governança de prompt, certamente. Exatamente. Perfeito, vai ter... Acho que o futuro é complexo. A Passo Quente também tem feito visões que não se consolidarão, né? Mas é um momento muito interessante. Eu realmente fico... Eu tenho apostado todas as fichas. Acho que isso também correlacionado à próxima pergunta, que eu acho que também é bem acionável. Porque quem está ouvindo a gente fica preocupado. Estou ficando para trás? Inteligência artificial? O efeito PNI? FOMO, né? É o FOMO, exatamente. Ou tudo bem, não é? Ou eu estou ficando para trás, vai ser que nem blockchain, que todo mundo fez coisas dentro para tentar ver se pegava e não pegou, e eu exagerei na hora, né? Então a gente tem essa dúvida do tamanho da aposta que eu faço. E aí eu gostei daqui na pauta que apareceu como uma palavra tipo estratégia, né? Eu preciso agora, começar a definir uma estratégia de uso de IA na minha empresa, já que isso está acontecendo, isso pode gerar automações, pode mudar. Tem um job displacement aí, né? Eu vou precisar mais pessoas dessa característica desse time. E esse time aqui pode acontecer de algumas funções diminuírem muito a necessidade, algumas sumirem, mas muitas diminuírem muito. É uma realidade, não tem como não encarar, né? A realidade se impõe e ela está se impondo. Fingir que não é complexo. Então, ao mesmo tempo ficar esperar, e aí todos os competidores fazendo essas otimizações e tirando proveito disso, se eles forem first mover, é um risco também. Então tem risco dos dois lados. Preciso parar para sentar na minha empresa? Eu tenho a minha resposta pessoal, é que eu tenho uma posição privilegiada, né? Eu trabalho com educação e tecnologia, eu preciso ter uma estratégia de IA e eu estou fazendo apostas porque a minha visão é de que isso não é que veio para ficar, ele já ficou. Acho que quando a gente olhar em retrospectiva, vai falar assim, sabe, é que nem quando nasceu o iPhone, entendeu? Não é que, acho que agora vai para esse caminho, já foi, né? Então, a minha visão é essa, mas é óbvio que não dá para... Então, como que eu como liderança do meu time, falo, olha, vai ter uma pessoa que vai estudar mais isso e traz pra gente umas POCs, ou não, vai ter um departamento de inovação que vai pegar, ou não, vamos esperar primeiro para o C-Level discutir, ou vamos chamar a consultoria. Então, acho que está todo mundo meio perdido. Não estou pedindo uma resposta única, porque acho que não tem resposta. Mas como que cada um pode enxergar e falar, peraí, olha, o Paulo deu exemplos legais, eu também, o Fábio também falou de alguma coisa que dá para usar, putz, já era para eu estar usando agora, não, peraí. Deixa eu esperar como que o mercado assenta, para que lado vai. Porque por mais que a gente tenha, a OpenAI, a Microsoft está ganhando essa guerra agora, né? Pode ser que essas coisas mudam, né? Quem é o grande vencedor aí já mudou tantas vezes, né? Já é interessantíssimo a Microsoft estar despontando não só nisso, né? É muito interessante. Então, e aí? Eu faço grandes apostas e corro esse risco ou espero? Posso começar de volta? Manda lá, Ricardo. Vamos lá, então... De novo, né, a gente fala muito do hype, e esse hype, só lembrando, ele é sobre IA generativa disponível ao público. Perfeito, porque tem outras coisas em volta, perfeito. Exato. Tem que saber separar um pouco, né? Exato, exato, esse é o ponto. IAs elas já são usadas na indústria há muito tempo, né? Visão computacional, produção, cobots, né? Tem uma inteligência por trás, enfim, mesmo na parte de Martech, enfim, a gente já tem inteligências artificiais rodando em algumas camadas. Quando a gente fala dessas novas IAs que estão agora, que a gente... E aí eu vou falar por mim e algumas coisas que a gente faz no time, né? Com essa maior acessibilidade, a gente faz exatamente o que você falou. Tive uma ideia, cara, vamos fazer uma POC. Né? E aí eu falo, né? Eu adoro gente nerd. A gente junta um bando de nerd, discute um monte de abobrinha ali, faz um monte de brainstorming. Beleza. Daí tem um cara apaixonado que vai lá e só de farra faz uma POC
no final do dia. Fiz aqui, algumas vão para frente, outras não vão para frente. As que vão para frente a gente tenta escalar, aquelas que fazem sentido para o negócio. E aí eu acho que esse é o termômetro, sabe? A gente pode fazer um monte de POC, pode ter um monte de ideia, pode fazer um monte de coisa. Agir dentro do time como startup, né? Num ambiente controlado. A gente age, faz testes dentro de ambientes controlados, nada público, né? Tudo, instâncias privadas, e a gente faz testes, a gente brinca. De repente sai um negócio que fala, Eureka, isso daqui faz sentido para o negócio. Vamos entender agora o contexto. E aí a gente escala de uma forma mais estruturada. Mas a gente tem que ter aquele momento, né? Isso eu estou falando do meu time, bem pessoalmente aqui. Eu e meu time, a gente tem essa pegada. Vamos fazer de farra, vamos fazer de brincadeira, vamos fazer por prazer, né? Eu brinco muito, a gente passa muito tempo na empresa. Se a gente não está tendo prazer no que está fazendo, a gente está errando miseravelmente com a nossa vida. Então tem essas coisas que dão energia pra gente, que dão prazer de fazer, desvendar, descobrir, implementar. E algumas dessas coisas fazem sentido para o negócio. E aí a gente bola uma estratégia sobre essa específica e tenta escalar de alguma forma. Ver se faz sentido nesse momento, se não faz. Quem pode ser um patrocinador do lado de business. E aí a gente consegue escalar. A gente tem um caso que já é público, por exemplo, metaverso. Uma das primeiras experiências de metaverso para o público em relação a bem de consumo num ambiente real é nossa. Partiu de uma POC. É um projetinho de um mês e meio, tá? É público. Se digitar Electrolux Metaverso vai aparecer inclusive videozinho no YouTube. Surgiu de uma ideia dessa. Assim, E daí a gente achou um patrocinador de business que, né, conseguiu junto com a gente moldar um modelo de negócio e agora a gente já fala, né, de escalabilidade. Eu sou da linha de que para você não se tornar vítima lá na frente, assim, o mercado virou, a tecnologia veio, por isso que as coisas aqui não estão dando certo, é melhor você definir uma estratégia, assim, ou pelo menos um direcionamento. Foi o que a gente fez lá na Syncid. Direcionamento é uso intensivo de IA em todos os aspectos, tanto da fronteira para fora com termos de oferta, produto, quanto para dentro, como que a gente pode otimizar os nossos processos. Então, assim, cara, tem que estar na agenda. É óbvio que alguns têm mais capacidade, outros menos, mas tem que estar na agenda. Senão você vai depois dizer, cara, eu fui surpreendido aqui, meu negócio não está indo bem, porque como eu sou um early adopter, eu estou com a sensação de que está todo mundo fazendo e não quero correr o risco de não estar se mexendo, para não ser surpreendido lá. Mas você sabe que a realidade não é essa, né, Fábio? A realidade, as empresas não estão se movendo. Como eu sou um early adopter e eu tenho muito o sensor de fome muito ativado, né? Eu tenho muito... E, assim, qual que é o ponto? Já faz tempo que a gente tem IA, faz tempo. Mas o ChatGPT está começando a criar a massa crítica das pessoas. Mesmo a gente não tendo grandes especialistas em IA, as pessoas estão vendo, cara, como é que eu posso usar isso no negócio? Você está tendo muito mais discussão. Quando você cria uma massa crítica em cima de um assunto, você começa a falar muito mais dele, você começa a ver aplicações práticas, a tendência é que isso ocorra. Diferente de outros hypes que a gente viu recentemente aí, o próprio metaverso, NFT, etc. O IA, a gente tem certeza que ele não é um hype passageiro. Certeza? Bem, eu sou muito confiante. Eu faço a mesma aposta que você. Só tenho medo da certeza. Mas que eu escolher, se eu tivesse que apostar, eu apostaria. Em IA, exatamente. Então, qual que é minha ideia? É de, cara, colocar isso como pauta estratégica. E aí, se você tem um grupo de pessoas ali que estão dispostas a discutir dentro da sua empresa, que estão engajadas no assunto, começa a levantar quais são as hipóteses, quais são as possibilidades, faz esse mapeamento. No nosso caso, a gente resolveu priorizar, por exemplo, oferta, que é da fronteira para fora da companhia, que gera diferencial competitivo com o mercado. E aí depois a gente olha para dentro de casa, que como é que a gente usa, aí você vai criando a consciência, vai criando massa crítica dentro da empresa, vai ganhando potencial, poder, uso de ferramentas, né? E aí quando você vê, cara, você está alguns passos, às vezes você pode se surpreender e falar, cara, eu sou o único aqui que está fazendo isso, porque eu sou o early adopter, mas eu vou estar na frente, entendeu? A gente, vamos lá, até para deixar claro, né? A gente tem uma estratégia que eu comentei no começo, que é, por enquanto, ser conservador em relação a isso, até porque é uma IA criativa, o mundo ainda não entende a reação dela.
né? A gente tem um feeling muito bom de como que ela reage. Os criadores se assustam o tempo todo, ficam jogando paper. Nossa, olha Eles o que não ela dormem faz. à noite, né? Ele fala, nossa, olha só, ela escreveu isso, escreveu um paper se surpreendendo. O criador se surpreende com a criatura, é simplesmente ou ele tá, isso. Então, tá se surpreendendo, exatamente. Está perdendo o controle da própria criação, né? Em termos de estratégia, a gente adotou uma postura mais conservadora. Isso eu estou falando dentro do meu time, tá? Dentro do meu time. A gente adotou uma postura mais conservadora, mas a gente é nerd, a gente gosta. Então a gente não fica de fora, né? Só que a gente faz isso com uma certa parcimônia e nesse modelinho de POC adota uma postura de startup, mas age como uma empresa grande, estruturada e estratégica. Essa é a diferença, né? A gente, sobre essa questão, né, do criador se surpreender com a criatura, né? A gente estava comentando um pouco, né? Existem formas de você ativar o evil mode, né, das IAs, que elas perdem os filtros éticos e começam a falar um monte de besteira, por assim chamar, né? Isso é um risco e a gente tem uma consciência muito grande desse risco e é por isso que a gente resolve ser conservador. E é justamente isso, se você, né, olhar nos relatórios da Gartner, no Radar, etc., uma das primeiras coisas que aparecem ali em 2018 ainda é discussão sobre ética no uso de IA, ou discussão de ética no desenvolvimento de IA. Né? Muito do que a gente tem também de ficção científica, né, que a IA se rebela, que a IA se coloca contra a humanidade, né, Exterminador do Futuro, HAL 9000, né, são todas IAs que por algum motivo falam, cara, a humanidade não presta. Exato. Se rebela. Né? E a gente tem isso, né? Essa discussão ética motivada um pouco pelo thriller da ficção científica, e ela é fundamental para como é que a gente vai dar os próximos passos. Essa discussão ética ela é fundamental, ela é core para a gente conseguir avançar com segurança, para a gente sair dessa zona de conservadorismo. E um dos riscos, né, Ricardo, da IA, nesse modelo de aprendizado, ela ter vieses discriminatórios, né? Porque você tem uma massa de informação que é usada para treinar, né? Se essa massa de dados ela leva a IA para um viés, e esse viés é o que determina a resposta que a IA dá, é um risco grande, né? Assim como a maioria dos participantes em um evento de tecnologia ser de homens brancos e tal, isso vai ser aplicado nas respostas. Então, e se você abrir a primeira tela, se você acessar a versão free do ChatGPT, a primeira tela, a última coluna, ele fala, cara, as respostas podem ser harmful. Tipo, ele mete um disclaimerzão na tela. A própria OpenAI coloca um disclaimerzão a respeito disso. Apesar de que, curiosamente, eu confesso de que é melhor do que eu esperava. Em relação a falar grandes preconceitos, grandes problemas, para tirar o filtro do evil do ChatGPT, você precisa se esforçar um pouquinho. Não é assim, fale uma grande abobrinha aí dos seus preconceitos, do que você foi treinada, ela não fala, ela sabe contornar. Ela sabe contornar. Ela tem o tal do alinhamento e foram relativamente bem... Para uma primeira versão pública, me parece muito bem trabalhado. Filtros éticos. Me parece muito bem trabalhado. É claro, não duvido que amanhã apareça uma barbaridade que vai não só ofender, como gerar algum problema grande. Vai acontecer. Mas eu acho muito interessante. Bem, o nosso tempo está acabando. Eu acho que aqui a gente tem a visão muito interessante. Eu queria chamar a atenção para como o Ricardo colocou, da POC do metaverso, me chama muita atenção, porque imagina só, uma empresa grande que trabalha muito com o cliente final não podia ficar de fora, assim como uma fintech não podia ficar de fora do blockchain e falar, dê uma olhada na blockchain, eu preciso ter um sponsor, ou eu preciso ter um champion, ou eu preciso ter um departamento, ou eu preciso ter uma consultoria. Olha, está acontecendo esse negócio de blockchain, e aí? Alguém precisa levantar essa mão. Se todo mundo finge que, né, estão apostando no metaverso, tem uma empresa aí que é uma das 3 maiores do mundo, que está indo inteiro para aí, a gente vai ficar de fora, vamos esperar sentado? Não vamos esperar sentado. Então, acho que para as empresas grandes, elas têm uma estratégia. As empresas menores que estão mais próximas disso, têm outra estratégia. Eu acho que o que a gente tira aqui de lição é que você precisa, pelo menos, tomar ou colocar alguns ifs, né? Olha, caso chegue nesse estágio, os meus concorrentes vão para essa direção, etc., aí a gente aplica mais forte, etc. Eu pessoalmente, estou fazendo uma aposta muito grande como pessoa, como educador, como empreendedor. Eu faço estou fazendo uma aposta all-in de que essas tecnologias vão avançar e que vão dominar e vão ter um espaço muito relevante.
E eu digo mais, mesmo que elas não avancem, imagina hoje, se hoje essa AI generativa que a Microsoft está colocando no Bing, no Copilot do Office, do Excel, no GitHub, e que tem o ChatGPT, etc. Se hoje ela congela no tempo, no 4, já é suficiente para a gente fazer grandes coisas que a gente ainda não fez. Absolutamente. A tecnologia que existe hoje, diferente do quando foi o metaverso, o blockchain, que estava todo mundo procurando, peraí, qual que vai ser a killer app? Onde que dá para aplicar isso? Hoje, a IA generativa, já existem esses casos de uso óbvios, estão escancarados na nossa cara. Por que não fazer essa aposta? Então eu considero muito diferente de AR, VR, metaverso, blockchain ou as outras que apareceram por aí. Eu acho que o que acontece agora é muito diferente. Então eu queria agradecer bastante o time da Sensidia, aqui do evento. Fico agradecido de poder ser host desse podcast, honrado, agradecer especialmente o Kleber, que é um colega empreendedor que eu conheço há anos, desde quando a minha empresa e a empresa dele era de 30, 20 pessoas, era uma coisa muito legal, muito bacana que a gente fazia, e hoje se tornou esse desafio complexo de organizar, trabalhar com tecnologia e de ver que a empresa, a Sensidia avança, assim como a Lura, a Sensidia avança, de poder ter clientes como a Electrolux, um cliente assim, é um parceiro que está comprando tecnologia de ponta e participando de eventos como esse. Então, muito obrigado aqui, Fábio e Ricardo. Agradece aí, Paulo. Obrigado, Ricardo, por estar aqui com a gente aqui e ao público que está assistindo a gente online. Obrigado, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Espero ter contribuído aí. Realmente muito honrado estar aqui com duas grandes pessoas. Muito Compartilhe, então, no feed, o podcast, o episódio no YouTube. Tchau.